da falta de amor? Consegue enxergar como o pecado trouxe morte a seu corpo, seus relacionamentos, seu trabalho e sua vida? Paulo pergunta em Romanos 6:21. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Renuncie ao pecado como seu senhor. Diga, não sou escravo do pecado, sou escrava da justiça, pois Jesus me libertou do pecado. Você não está falando com o diabo, mas sim declarando a verdade. E isso faz parte de exercer domínio sobre os poderes malignos. Todos somos passíveis de pecar. Quem não crê nisso está fadado a cair. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. No entanto, escolhemos trilhar o caminho do pecado ou não. Temos a opção de recusar nossa natureza pecaminosa e participar da natureza divina. Deus nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. 2 de Pedro 1:4. Esta é nossa cobiça. Queremos o que queremos e quando queremos. Mas podemos escolher querer o que Deus quer. Quando as pessoas ignoram a verdade e estabelecem falsas visões de Deus e da Bíblia, com o intuito de justificar a si mesmas, acabam fazendo o que querem. Podemos ver isso em cada falsa religião edificada sobre outra pessoa, que não seja Jesus. Há sempre pecado inerente aos ensinamentos dessas religiões. Ao rejeitar o Senhor e suas leis, entregam-se a seus próprios estilos de vida autodestrutivos. Mas Deus nos deu um caminho para nos tornarmos semelhantes a Ele e escaparmos disso tudo. Quando recebemos Jesus, tornamo-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. Não precisamos permitir que o pecado continue a dominar nossa vida, pois podemos escolher não dar lugar a ele. Romanos 6:12. Andando com Jesus, não vivemos separadas dele e de seus caminhos. O pecado deixa de ser algo natural. Se isso não acontecer, então não conhecemos realmente o Senhor. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. 1 de João 3:6. Isso não significa que nunca pecaremos, pois o faremos. O pecado, no entanto, não é nosso estilo de vida. Não somos caracterizadas por um espírito de rebeldia ou iniquidade. Não estamos indefesas diante das coisas que poluem nossa vida. A guerreira de oração deve permanecer longe do pecado. Se você tem algum pecado em sua vida, será enfraquecida por ele. O inimigo tomará conhecimento do pecado e o usará para prejudicá-la. O pecado sempre a separará de Deus, e você não verá resposta às suas orações enquanto não se afastar do pecado e se voltar para Deus. Paulo disse em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, não volte para uma vida que esteja abaixo do padrão que Jesus estabeleceu. Você é melhor que isso. Uma vida assim torna a morte de Jesus na cruz sem sentido. A liberdade em Cristo não é uma licença para fazer o que queremos. Embora estejamos livres do controle do pecado e do mal, jamais devemos acreditar que somos tão espirituais a ponto de não poder falhar. Sim, falhamos, mas se seguirmos a direção do Espírito Santo, ele nos capacitará a viver a vida que Deus tem para nós. E isso sempre é agradável a Deus. Reconheça o chamado de Deus à santidade. Deus nos chama para sermos santas, como Ele é santo. Antes de você colocar este livro de lado, dizendo, isso é impossível, quero concordar com você. Não podemos ser santas por nós mesmas. É somente pelo poder do Espírito Santo operando em nós que podemos ser santas. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4:7. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Ele prossegue dizendo que, se rejeitarmos essas coisas, estamos rejeitando Deus, que nos dá o seu Espírito Santo.
1 aos Tessalonicenses 4:8. Em outras palavras, estamos rejeitando tudo aquilo de que precisamos para ser santas. A santidade é um desejo do coração de agradar a Deus e um convite ao Espírito Santo para fazer o que é necessário a fim de que nos tornemos mais parecidas com o Senhor. A promessa de que Deus habitará entre nós e será nosso Pai deveria ser suficiente para levarmos uma vida dedicada e agradável a Deus, purificando-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 aos Coríntios 7:1. Quando reconhecemos tudo que o Senhor fez por nós, fazemos o que é necessário para viver em santidade, conforme lhe é agradável. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 de João 3:3. Ser escrava de Deus nos conduz a uma vida de santidade. Romanos 6:22. E uma vida de santidade é nosso bem mais valioso. Todos os caminhos e mandamentos de Deus visam a nosso benefício. Quando buscamos a santidade, estamos num lugar de grande segurança e bênção. Uma vida de santidade é uma vida de poder e significado, pois Deus pode usá-la de forma poderosa e significativa. Nem sempre reconhecemos nosso próprio pecado, a menos que leiamos a palavra de Deus. Contudo, apesar de a palavra iluminar nossa consciência em relação ao pecado, ela não pode nos tornar santas. Apenas Jesus nos salva do pecado. E somente o Espírito Santo que habita em nosso interior nos possibilita uma vida santa. Para isso, precisamos nos dedicar integralmente a Deus. Livre-se de qualquer coisa em sua vida que não glorifique a Deus. Deus quer que você se separe de tudo o que o separa dele. Isso inclui vícios, teimosia, inflexibilidade, escravidão, más influências, práticas perniciosas e bens materiais que não glorificam a Deus. Essas coisas podem fazer parte de nossa vida sem que nem mesmo as reconheçamos. Não somos perfeitos. Todos, até os mais dedicados entre nós, somos passíveis de nos envolver com coisas que desagradam a Deus. Contudo, quanto mais andamos com o Senhor, mais nos tornamos cientes do que o entristece. E quanto mais conhecemos Deus, menos queremos entristecê-lo. Deus rejeita qualquer pessoa que o desonre. Separar-nos de coisas que não glorificam a Deus é uma questão de irreverência. Com isso, afirmamos que temos o temor de Deus em nosso coração. E ter o temor de Deus significa que sabemos haver consequências para os que não o têm, sendo a pior delas a separação de Deus. Ninguém que já sentiu o amor, a paz e a presença transformadora de Deus quer experimentar qualquer distância dele. A corrupção invade o coração das pessoas que não temem a Deus. Quando as pessoas sentem que não precisam prestar contas a Deus por aquilo que fazem ou possuem, estão cortejando o espírito de rebeldia. Se você vir um cristão violando a vontade de Deus de forma deliberada e arrogante, pode ter certeza de que aquela pessoa tampou a voz do Espírito Santo em seu coração há muito tempo. Não podemos nos apegar a nada que não seja agradável a Deus. No entanto, se continuarmos apegadas a algo, mesmo depois de o Espírito Santo nos conscientizar a respeito, estamos flertando com o inimigo. Devemos pedir a Deus que nos mostre tudo aquilo de que precisamos nos separar. Às vezes, não nos damos conta dos pecados que permitimos em nossa vida enquanto não pedirmos a Deus e ao Espírito Santo para trazê-los ao nosso conhecimento. Livre-se de qualquer atitude ruim, hábito destrutivo, mentalidade errada, prática insalubre ou atividade proibida que atrapalhe seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Isso não é ser legalista, é estar ciente da direção do Espírito Santo à medida que busca orientação.